Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores, todos nós cidadãos. É por isso que eu tenho o prazer de conversar novamente com Cloviomar Carariri, ele que é economista técnico do Diese, e a gente vai falar um pouquinho sobre petróleo. A gente vai falar sobre petróleo porque a gente quer entender algumas coisas que eu acho que ninguém entende e outras que as pessoas estão entendendo errado, e essa eu tenho certeza, porque aqui em casa eu estou entendendo meio errado, então está todo mundo nesse mesmo barco. Cloviomar, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo de volta no programa. Obrigado, Carla. É sempre um prazer poder participar, conversar direto com você e com os trabalhadores via movimento sindical aí de Petrópolis. E eu acho que o tema é importante, realmente, para a gente discutir nesse momento, e eu queria aqui tentar contribuir para esse debate. Tenho certeza que vai. A gente está sempre na discussão da ponta, que é o preço da gasolina, mas acho que ou diesel, e a gente precisa dar alguns passos atrás. Então, antes de qualquer coisa, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: o que é a Petrobras, quem são os acionistas e quem é o maior acionista desta coisa grandona? Tá. Se você quiser voltar, vamos voltar então e olhar os debates do preço dos combustíveis. Na verdade, o debate sobre os combustíveis olhando para além de uma empresa, mais um setor. É importante perceber, a primeira questão é a importância que tem o petróleo e os seus derivados num modo de produção industrial, capitalismo, ou seja, o petróleo é, sem dúvida nenhuma, a principal matéria-prima, o principal produto do modo de vida capitalista. Eu e você, ninguém nesse mundo é capaz de ficar algumas horas sem encostar em nada que tenha petróleo. Então, a importância que tem, para além dos derivados que a gente utiliza, são mais de 2.000 produtos. O chiclete, né, é produzido a partir do petróleo. Então, o petróleo tem uma importância imensa. O petróleo é raro, e ele tem essa importância porque ele é raro, ele não é encontrado em qualquer lugar, levam milhões de anos para se chegar a esse produto, o petróleo. Então, tem toda uma história. A história do planeta tem a ver com a história do petróleo. Por aí vai. E como esse petróleo, esse matéria-prima é importante, os países que têm petróleo têm políticas específicas para esse petróleo, para utilizar essa fonte de energia. Né? Países que não têm petróleo, mas utilizam essa fonte de energia, também têm suas políticas próprias para se adaptar a essa falta de petróleo. Então, passando por isso, eu quero chegar à empresa. No mundo todo, os países que têm petróleo criam empresas ou criaram empresas estatais que pertencem ao Estado, pertencem ao povo, que vão administrar, coordenar o setor de energia de petróleo, ligado ao petróleo daquele país. O Brasil fez isso nos anos 50, o Brasil não tinha petróleo, a tese que não tinha petróleo, até os anos 30. Depois, nos anos 40, o Brasil, final de 30, começa a descobrir petróleo aqui, na Bahia, São Paulo. Nos anos 50, o Brasil criou uma empresa estatal, a Petrobras, uma empresa criada pelo povo brasileiro. E essa empresa tem um papel fundamental de coordenar o setor de energia ligado ao petróleo. No setor de energia elétrica tem a Eletrobras, que foi criada logo depois, e por aí vai. Bem, chegamos à Petrobras. A Petrobras foi criada com esse propósito inicial. Primeiro, um processo de importação de petróleo, porque o Brasil não tinha petróleo, tinha que importar petróleo. O Brasil começa a construir refinarias nos anos 40, nos anos 50. Quando a Petrobras é criada, essas refinarias que eram privadas foram adquiridas pela Petrobras, e o setor de refino passou também a ser um setor estatal. O Brasil importava petróleo, refinava, e você tinha uma rede de postos em Petrópolis, no Rio, postos de gasolina que vendiam gasolina, vendiam produtos derivados desse petróleo. Bem, nos anos 70, você tem uma crise no mundo, uma crise, falta, com uma série de motivos. O petróleo aumenta muito o preço e o Brasil toma a decisão, usando a sua empresa estatal, toma a decisão de procurar petróleo. Já tinha uma das funções da Petrobras, além de fornecer derivados, era também procurar petróleo. O Brasil já tinha alguma expectativa de achar, encontrou grandes campos de petróleo na bacia de Campos, aqui no interior do Rio de Janeiro, na região de Campos, Macaé. A Petrobras vai para esses campos e começa a produzir petróleo, e o Brasil passa a ter uma produção de petróleo. Então, essa empresa estatal, ela passa agora a ter também um papel que é de descobrir e produzir petróleo.
E aí ela continuava refinando, fornecendo. Pois bem, vou dar mais um salto e vou chegar agora, né? A gente passou por novas descobertas dos campos do pré-sal, que são uma produção imensa, gigante. Ou seja, o Brasil hoje chega numa situação que tem uma produção de petróleo por dia em torno de 3,8, 3,9 milhões de barris por dia. O Brasil produz todo dia isso. O Brasil tem um parque de refino, e o Brasil está aqui entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. O Brasil tem um parque de refino que está entre os 9, é o 9º maior parque de refino do mundo, tem uma capacidade de refinar 2,4 milhões de barris, então, desses 3,8, 2,4 a gente pode refinar aqui. Perfeito. E a gente consome, o Brasil é um grande consumidor de petróleo, o Brasil está também em 9º lugar no consumo de petróleo em 2021. O Brasil consome aqui, depende muito da economia e tal, né, da evolução econômica, mas o Brasil está aqui consumindo 2,6, 2,7 milhões de barris. Então, a gente ainda não tem uma capacidade de refinar petróleo para abastecer. Bem, esse é um elemento. Segundo ponto é que o Brasil, a partir de 95, toma a decisão de quebrar o monopólio da Petrobras, que tinha o monopólio do refino e o monopólio da produção de petróleo, e atraiu empresas estrangeiras para poder produzir aqui. Elas evoluíram muito pouco a sua produção de petróleo. Hoje, desses 3,8 milhões de barris de produção, a Petrobras é responsável por cerca de 90% disso, as outras só 10%, e o refino também. A Petrobras era responsável por 99% do refino. Era um setor aberto, mas nenhuma empresa, grande empresa, veio para cá. A gente tem aqui 3 ou 4 refinarias pequenas produzindo muito pouco refinados. Ou seja, então a gente tem a presença de capital estrangeiro no Brasil nesse setor de petróleo. A Petrobras, o papel que a Petrobras tem, é o papel de empresa estatal, que tem o controle acionário do governo brasileiro, era o papel de coordenar esse setor de combustível, ou seja, da produção do petróleo até o consumo de petróleo, levando em consideração que esse país precisa de petróleo, precisa consumir, e precisa consumir a um preço justo. Para fechar, a participação acionária da Petrobras, que já foi lá 100% da União, né, tinha um monopólio, a União que eu digo é o governo federal. Sim. Depois, a partir dos anos 90, essa participação vai caindo, o governo brasileiro toma a decisão em 97 de vender parte das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, vendeu ações na Espanha, e colocou ações aqui na Bolsa do Brasil, né, Bolsa do Rio, depois de São Paulo, para vender as ações. Então, parte do capital da Petrobras hoje é uma parte de capital privado. Então, a Petrobras tem acionista majoritário, acionista que controla a empresa, que é a União, que detém 50,3% das ações preferenciais, as ações que decidem, que votam. Rapidamente, um parênteses. As empresas têm 2 tipos de ação. A ação preferencial, que é a ação preferencial, que é aquela que não vota, você tem ação, mas você não decide, e a ação ordinária, que é a ação que você tem direito a voto. A União tem 50,3% das ações ordinárias, essas ações que decidem, que votam, e tem cerca de 18% das ações preferenciais, não a União, mas o BNDES, que pertence à União, que tem essas ações, né? Bem, mas somando essas duas, tem esse grupo da União, tem os acionistas brasileiros, eu, você, quem tiver aqui no Brasil a ação da Petrobras, tem uma participação pequena, e hoje você tem uma grande participação de acionistas estrangeiros, acionistas que têm ações fora do Brasil. Somando os 2 tipos de ação, a ação ordinária e a preferencial, a gente tem o que a gente chama de capital social, que é a junção das duas, né? O capital social da Petrobras, acho que é isso que importa aqui. O capital social da Petrobras hoje está assim dividido, né? 36% das ações pertencem à União. Então, quem controla tem 50% das ações ordinárias que votam, mas quando vai dividir o capital tem 36%. Os acionistas brasileiros, eu, você, sua mãe, sua tia, meu tio, essas pessoas têm hoje 19% do capital social. E 44% das ações do capital social da Petrobras está com acionistas estrangeiros. Ou seja, toda vez que a Petrobras paga dividendos, parte do lucro dela pagando em dividendos, 44% desses recursos, desses dividendos, vão para fora do Brasil.
pode ser você, pode ser eu, pode ser sua mãe, se a gente tiver comprado a ação fora do Brasil. A gente tem ministro aqui da economia, não vou dizer o nome, que tem investimento fora do Brasil. Esse investimento pode ser comprando a ação da Petrobras lá em Nova York. Saiu então, em todos os lugares aquele negócio do offshore, não era isso? É por aí. Então, você tem... É possível que brasileiros tenham participação, mas a conta que a própria empresa faz, isso aqui são os dados que estão no site da Petrobras, a própria conta que a empresa faz são investidores não brasileiros, investidores fora do Brasil, 44%. Então, assim, a gente foi perdendo participação da União no controle da Petrobras. Para fechar mesmo, eu puxei do setor de petróleo para essa empresa estatal que tinha um papel estratégico de coordenar esse setor de petróleo, que agora passa a ser, ela perde esse controle, e, além disso, essa empresa passa agora, perdendo o controle do capital da União, passa a ser controlada por esses investidores estrangeiros. Ou seja, o nosso setor de petróleo, nosso setor de fornecimento de energia via petróleo, hoje é coordenado via uma empresa estatal, é coordenado com acionistas de fora do Brasil. Perfeito. Acho que isso dá um panorama inicial do porquê a gente está no momento que a gente está. Mas beleza, vamos lá. E aí eu queria entender uma coisa. A Petrobras, enquanto uma empresa estatal com capital aberto, é isso? Capital aberto, ela tem um presidente da Petrobras. Qual é a relação do presidente da Petrobras com o presidente da República? Perfeito. Isso não é só com a Petrobras, é qualquer empresa que tenha ação em bolsa de valores, ou que não tenha ação em bolsa de valores, qualquer empresa, a escolha do presidente dessa empresa pertence ao dono da empresa. Então, quem é o dono da empresa, da padaria, da lojinha, da escola, se é uma empresa, o acionista, o dono dessa empresa, escolhe quem é o presidente, quem é que vai gerir essa empresa. Perfeito. Pode ser seu filho, pode ser você, pode ser uma pessoa que você foi na academia e escolheu, então você escolhe alguém para presidir. Isso é comum em qualquer empresa no mundo todo, não é diferente. País socialista ou país capitalista. Tem uma empresa, tem um presidente que é escolhido pelo dono dessa empresa. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que as empresas estatais, que têm capital aberto, vende parte desse capital, está na Bolsa de Valores, como eu falei, 44% das ações do capital social estão com acionistas estrangeiros, e chamar atenção para aqui, estava aqui olhando na minha listinha, os acionistas estrangeiros, os investidores não brasileiros, das ações ordinárias, as ações que decidem, eles têm 40%. O governo tem 50,3% e eles têm 40%. Então, na verdade, essa é a composição que forma o chamado conselho de administração que tem uma empresa como a Petrobras. Então, as grandes empresas, elas têm na sua estrutura de governança o que a gente chama de conselho de administração, que são cadeiras, são pessoas que vão ocupar cerca de 11, no caso da Petrobras, são 11 pessoas que são escolhidas, dada essa configuração desses grupos que controlam a empresa, né, das ações. Você tem a escolha dessas 11 pessoas que vão compor ali o conselho de administração da Petrobras, ou das outras empresas. Além disso, então, o governo brasileiro, desses 11, escolhe 6 conselheiros, né? Além disso, tem o governo brasileiro, como tem as ações, tem mais voto, ele tem uma presença maior de ações ordinárias, ele pode escolher o presidente da Petrobras. Então, ele indica o nome, ele indica você, indica a Carla, aí a Carla passa todo o seu currículo, passa por uma escolha dentro da empresa, uma série de busca sobre o seu passado e tal. Feito isso, o seu nome é encaminhado para esse conselho de administração e ele decide e vota se você vai gerir, né, ser presidente dessa empresa ou não. Além da presidência, tem também os diretores executivos, ou seja, você escolhe o presidente e também escolhe uma série de diretores. Por exemplo, o diretor financeiro, o diretor, no caso da Petrobras, diretor de EIP, que é o diretor que vai cuidar dessa coisa da produção e exploração de petróleo, o diretor de refino. Você tem ali essa composição. Então, você tem dois grupos. O governo, a União, o presidente, o atual presidente do país, escolhe a maioria do conselho de administração
e escolhe o grupo que vai coordenar a empresa, o presidente e os diretores. Eles são aprovados por esse conselho de administração. Então, no atual momento, o presidente da República escolheu, ele indicou os nomes, ele vem indicando nomes, o primeiro foi o Castelo Branco, que assume junto com o governo, foi aprovado internamente, depois ele foi aprovado pelo CA, pelo Conselho de Administração, e foi presidente. Depois, foi há um ano atrás, trocaram esse presidente, entrou o Silvio Luna, que é um aposentado, um coronel, um militar aposentado, que estava em Furnas e que foi agora foi naquela época para a presidente da Petrobras, mesmo processo, é aprovado internamente, depois é aprovado pelo CA e fica. O governo, logo depois, o Bolsonaro tira o Silvio Luna, indica o Landim, que é o atual presidente do Flamengo. Esse nome não foi aprovado internamente, então não chegou nem aí ao Conselho de Administração. Ficou no meio do caminho. Ficou, saiu. Depois, aí, como esse nome não foi aprovado, teve uma indicação agora, né, o antigo nome, que era o Coelho, que foi aprovado internamente e depois foi aprovado pelo CA. E agora, nesse momento, o governo já tem alguns dias, ele anunciou a troca novamente. Então, o governo indicou o nome de um novo presidente da Petrobras. Esse nome ainda está sendo discutido internamente, ele tem uma série de restrições para ser aprovado internamente, e se aprovado, vai para o CA. Né? Então, nesse momento, a gente está sem presidente da Petrobras, está com o presidente interino, que era o diretor de AIP, que assumiu também agora a presidência da Petrobras, porque o ex-presidente renunciou segunda-feira agora, né? Ontem. Perfeito. Então, estamos nessa posição. Estamos no meio do caminho. E aí, entendendo isso, quem é que coloca o presidente da Petrobras no lugar? A gente entende que a primeira indicação é do presidente da República, ponto. E aí tem todo um protocolo para essa pessoa assumir ou não. E a gente já viveu essas duas coisas nesse atual governo federal. Já teve gente que não conseguiu e já teve gente que conseguiu. Legal. E aí vem a minha questão com relação a uma coisa que tem muito a ver com quem está ouvindo e assistindo a gente agora, que é a coisa que a gente vive falando o tempo todo, que é a política de preços da Petrobras, que tem muito a ver com essa questão dos acionistas, do pagou e não pagou, do coloca o dinheiro contando com o dólar ou com aquela confusão toda que dá papo para 3, 4 programas, mas eu queria entender uma coisa. Quem definiu esta política? Assim como você acabou de explicar para a gente, quem define o presidente que vai entrar lá, eu queria entender quem define a política de preço da Petrobras, que é, então, a nossa grande empresa que faz eu, consumidora final, não ficar horas sem ter acesso a algum produto que tenha petróleo. Perfeito. De toda essa discussão até agora, a gente vai chegar ao bolso das pessoas. Acho que a gente estava até aqui agora conversando sobre esse plano de fundo, que é fundamental. E aí agora eu vou puxar os pontos desse plano de fundo que eu quis provocar aqui com você. Bem, vamos agora contar sobre a política de preço. Mas antes disso, eu quero voltar à empresa. As empresas produzem coisas, certo? Sim. Então, qualquer empresa produz qualquer coisa. Produtos ou serviços. Essa caneta aqui é feita por uma empresa e depois que ela termina de fazer essa caneta, ela estipula um preço para essa caneta. Perfeito. Certo? E vai botar esse preço no mercado. Bem, isso é básico, a não ser as empresas que produzem para não vender, para doar, também é possível. Uhum. As empresas que produzem coisas para vender, produzem coisas e colocam no mercado para vender. Né? Caso a gente está do nosso ponto aqui, direto ao ponto, a Petrobras produz petróleo, leva esse petróleo até as suas refinarias, refina esse petróleo e vende esse petróleo. Então, quero voltar na história. Você lembra que eu falei que o Brasil não tinha petróleo, que depois veio a Petrobras e tal? O Brasil nunca teve um controle estatal dos postos de gasolina. Nunca. Desde sempre, desde quando o primeiro carro apareceu aqui no Brasil, que teve que comprar gasolina, os postos de gasolina sempre foram postos privados. Ou seja de empresas estrangeiras que tinham postos aqui, ou você, sua mãe, que
criou e fez um posto de gasolina para revender gasolina. Meu pai tinha um posto de gasolina de verdade. Perfeito. Ótimo, boa descoberta. De verdade. Estou falando com alguém que conhece, então, literalmente. Uhum. Então, é isso. O Brasil sempre teve, nunca teve estatal. A Petrobras, também atuando, né, nessa cadeia do petróleo, chegou a ter uma empresa de postos chamada BR, né, os postos BR, que eram postos da Petrobras. Então, pertencia à Petrobras ou ela poderia ceder a chamada bandeira para o seu pai. Seu pai tinha um posto e colocava uma bandeira da BR lá e ele comprava os combustíveis da BR. Ou seja, chamar atenção para isso. A venda direta ao consumidor de combustível nunca foi estatal. Mas a refinaria e a produção de petróleo, sim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Bem, voltando isso é importante para chegar no segundo ponto. A Petrobras produz o refinado, o diesel, por exemplo, lá na sua refinaria, e ela vai estipular que preço vai ser, ela vai vender aquele diesel no mercado brasileiro. Ela vende para quem? Ela vende para uma empresa que vai até a refinaria, compra, enche o caminhãozinho lá de diesel e leva até o posto e vende para o seu pai no posto e ele vai revender para você, né? Para você, para o seu tio que é caminhoneiro. Então, na cadeia é isso. Você tem a produção que vai até a refinaria, é uma empresa só, era, né, uma empresa só, mas é a Petrobras. A Petrobras faz na refinaria o diesel, vende esse diesel para uma pessoa, para uma empresa que vai transportar até o posto. Bem, a definição desse preço, a partir de 2016, outubro de 2016, já no governo Temer, e a presidência da Petrobras era o escolhido do governo Temer, que era o senhor Pedro Parente, ele indica, ele e a sua diretoria, indicados pelo governo Temer, criam uma proposta, encaminham uma proposta, que é o seguinte: nós vamos agora, a partir de agora, de outubro de 2016, praticar nas nossas refinarias uma paridade de preços de importação de derivados. O que é isso? Toda vez que eu for vender 1 litro de diesel na minha refinaria aqui em Caxias, na Reduc, toda vez que eu vender esse litro de diesel, eu vou usar como referência o preço do diesel importado para o Brasil e vendido no porto do Rio de Janeiro, ou no Porto de Santos, ou o diesel importado. Então, o preço do diesel passou, da refinaria da Reduc, passou a acompanhar o mesmo preço do diesel importado para o Brasil. O preço subia lá, subia aqui. O preço caía lá, caía aqui também. Além disso, do preço internacional, o câmbio, porque como é importado e lá é em dólar, toda vez que o mesmo preço do barril lá caindo, mas o câmbio subindo, você tem um aumento do preço aqui também. Então, você passou a considerar o preço e o câmbio, o dólar, como referência para esse preço aqui na Reduc, da refinaria aqui no Brasil. Isso foi criado pela diretoria da Petrobras, o senhor Pedro Parente e a sua direção, foi aprovado pelo CA, pelo Conselho de Administração da empresa, e passou a funcionar. Bem, de lá para cá, e é essa política de preço que a gente está até hoje. Né? Okay. O que mudou um pouco é que o Pedro Parente, logo no início, em outubro de 2016, mas em janeiro de 2017, passou a praticar os preços diariamente. Então, ele mudava o preço diariamente na refinaria. Isso levou a gente à greve dos caminhoneiros, que a gente viveu em maio de 2018, que levou essa greve. Ele caiu, ele saiu da presidência naquela greve, por conta daquele movimento paredista. E o que aconteceu depois daquilo foi o seguinte: os preços não são mais ajustados diariamente. Leva-se um tempo. Agora, por exemplo, a Petrobras levou mais de 60 dias, 90 dias para repor o preço, mas ela acompanha o preço internacional. Perfeito. A gente está chegando no final do programa. A grande treta que eu queria falar com você, não vou conseguir, mas a gente marca de você voltar. Mas antes da gente terminar, no minuto final, eu peguei 2 canetas aqui do lado. Já que você botou caneta, por um acaso eu peguei uma verde e amarela, porque eu gosto de caneta colorida. Então, eu queria que você me explicasse, me dissesse se é isso ou se eu estou errada. A gente tira o petróleo aqui no Brasil, pela Petrobras. A gente refina pela Petrobras. A gente tem o custo que a gente paga de um dinheiro que é o real, entre o que gasta para poder tirar o petróleo bruto, até não sei o quê, todos os trabalhadores e todos os impostos envolvidos. Aí a gente produz uma caneta, que é o petróleo, para sair lá na bomba, mas em vez de a gente colocar o preço baseado no custo da gente, que seria para a caneta verde, a gente vai lá e coloca o custo num outro dinheiro.
que não tem nada a ver só com o custo real para aquela coisa, produto, petróleo, gasolina, combustível, acontecer. Se a gente fizesse a conta aqui, sem parear o dinheiro com o vizinho ou tal, não sei o quê, o nosso preço seria diferente? Com certeza. E aí, acho que esse é o ponto, chegamos ao ponto central desse debate que a gente está vivendo agora, diariamente, em relação à inflação, à carestia, porque acho que o termo nem é inflação, mas é carestia, além da subida dos preços, a gente está perdendo poder de compra, a gente está ficando pobre, mais pobre ainda, e isso é o efeito, e envolve fome, então é um efeito muito, muito ruim, muito perverso. E tem muito a ver com essa política de preço, tem muito a ver com essa escolha que o Brasil fez lá atrás, em 2016, no caso do petróleo, de acompanhar os preços internacionais. Isso tem um grande problema. Primeiro, as empresas, a Petrobras está tendo lucros de mais de 100 bilhões por ano. Em apenas nos 3 primeiros meses desse ano, a Petrobras já teve 44 bilhões de lucro. É muito lucro. Por quê? Ela está reduzindo o custo de produção, reduzindo o custo de produção de petróleo, reduzindo o custo de refino. Está cada vez mais barato para ela produzir refinado, só que o preço que ela está vendendo é um preço internacional importado. Não é nem o preço que o americano paga, é o preço que o americano paga trazendo para cá. Então, assim, tem efeito câmbio, que às vezes, por conta de e é muito comum nesse governo, atropelo do ministro da Economia, a taxa de câmbio sobe, o dólar sobe, e sobe o preço do diesel, da gasolina. Ou seja, essa engrenagem é que é o problema. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, a Petrobras está tendo lucros altíssimos. E aí faz todo sentido entender que 44% desse lucro, a Petrobras teve 44 bilhões de lucro, 45 bilhões, e pagou 48, acabou de pagar ontem, 48 bilhões de dividendos em 3 meses. 44% disso vai para fora do Brasil. Então, o que está acontecendo? Eu e você estão pagando mais caro por um bem que é produzido aqui, pagando preço de americano, né, ou indiano, importado para cá, isso da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, desses produtos, e essa empresa está tendo lucros altíssimos e esse lucro está indo para fora, está indo para a casa desses acionistas. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é isso, desconsidera completamente que o país produz petróleo. A gente não está falando de um país qualquer, a gente está falando de um país que tem uma produção imensa de petróleo, que exporta petróleo, sobra, e que a gente tem a capacidade de, de certa maneira, produzir o que a gente consome, e a gente não poderia e não precisaria pagar esses preços. A gente vai agora entrar num momento histórico de escolha, né, de projetos de governo, por conta da eleição que está chegando agora em outubro. E é fundamental pensar esse novo governo, né, que vai assumir, ou a continuidade do atual governo Bolsonaro, né, aí depende das eleições, se for um novo governo, vai ter um trabalho muito difícil de reconstruir toda a estrutura que foi desmontada. Né? Primeiro, tem que rever essa política de preço, ela não faz sentido pensando num país que produz petróleo, que tem as condições que tem, e que tem uma população muito desigual, ou seja, tem uma população que precisa de derivados, precisa de um preço menor e de qualidade e tal. Então, a gente tem que pensar, né, não no mercado, mas pensar no setor de energia como um bem fundamental. E é assim que o mundo, não é nada de especial isso aqui. O mundo todo trata o setor de energia, a sua moeda, como, e, claro, o seu exército, a guerra, como um bem essencial para a sua população. Então, não tem nada demais aqui o Brasil pensar também, né, claro, saúde e educação, mas pensar também que a energia, o acesso à energia é fundamental. Então, tem que pensar nesse projeto. A atual política de preços não dá conta. Tem que rever uma escolha que fez o governo de incentivar a Petrobras a vender parte das refinarias, já vendeu uma já está operando na Bahia de forma privada, mas já vendeu uma também no Rio Grande do Norte, uma no Paraná e uma em Manaus e outra no Ceará. Então tem que rever essa política. Só um exemplo, Carla, que é um absurdo. Hoje a gasolina mais cara do Brasil é na Bahia, onde tem uma empresa privada operando uma refinaria que era da Petrobras até 2021. Então o povo baiano hoje já paga mais caro pela gasolina, porque essa refinaria reajusta preço toda semana. E ela acompanha o preço internacional importado, porque a refinaria privada está disputando com os importadores.
Então, ela pratica preço, tentando um preço menor que os importadores, mas praticando preço internacional. Então, assim, o processo, tem que rever o processo de venda de ativos da Petrobras, porque isso não reduz preço. E no médio e longo prazo, a reconstrução de novas refinarias, a gente repensar o setor como um todo. Para fechar, não adianta a gente, e a gente está agora nessa situação, assim, o setor de energia, que é um setor estratégico, eu contei essa história toda, hoje está na mão, quem está decidindo são grupos privados, com interesses privados e com interesse de lucro e dividendos. Né? Não pode ser. O setor de energia, a gente está vendo isso agora de forma muito clara, é um setor muito estratégico para ficar na mão de interesses privados. Tem que ficar na mão do Estado, ele tem que controlar. Para fechar mesmo, um outro setor fundamental é de alimentos. Sim, a gente já falou isso aqui da última vez. O Brasil escolheu um caminho muito parecido. O Brasil tem uma produção de alimentos que é uma das maiores do mundo e hoje está na mão de empresas privadas ou pessoas privadas que escolhem. Então, o sujeito que produz soja ou boi ou arroz ou feijão, ele escolhe se ele quer vender para a gente ou vender para o chinês. Quem pagar mais leva. Qual é o problema disso? O problema é que falta para a gente. Né? A gente é muito penalizado com a produção de boi, com a produção de soja nesse país e desastre ambiental e por aí vai, e na hora de comer o produto a gente não tem acesso. Então, é uma loucura isso, pensando isso como estratégia. Então, só para reforçar esse ponto, que acho que é central para a gente pensar daqui para frente o que fazer com essa situação. Maravilha, Clovelmar. Muitíssimo agradecida por tudo que você compartilhou com a gente. Eu vou dar uma olhada na minha pauta, porque eu acho que ainda sobraram muitas dúvidas dentro da minha cabeça e vou tentar conseguir mais um tempo na sua agenda para a gente continuar falando com isso e esmiuçar algumas outras questões, porque o tempo da TV é sempre corrido. Obrigada, foi um prazer conversar com você. Não, eu que agradeço o convite, a gente está sempre à disposição, é sempre um prazer e acho que é fundamental a gente continuar discutindo e aprofundando. É um debate técnico, político, tem uma dimensão complexa, eu acho, também, não é simples de entender, mas acho que é fundamental a gente ir pensando, entendendo e conhecendo a estrutura para a gente poder entender e tentar achar uma saída também. Maravilha, obrigada. Obrigada a você de casa. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.